Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você sabe que está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E hoje, para variar, com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande abraço para você, grande abraço para os nossos amigos que estão escutando a gente aí. Distante, mas novamente próximo, hein, Leandro? Isso aí. Muito bom sempre estar aqui se conectando através da Terceiramente com o Anildão e acima de tudo estar falando sobre temas tão relevantes que a cada vez aqui, contar um segredinho para vocês, a cada vez que a gente se prepara para fazer esse episódio para vocês, a gente cresce um pouquinho mais, né, Anildo? E como é gostoso essa sensação, né, Sem cara? dúvida, Leandro. A gente aprende quando a gente compartilha, né? Exatamente. Esse é o grande segredo. Nossa, esse é um grande segredo. Isso é muito profundo, muito profundo. Então, e hoje a gente vai estar falando de um tema que, particularmente, quando eu li esse livro, eu tive a ideia de conectar aí, a gente conversou a respeito com outros assuntos, a gente falou, cara, isso tem que virar um episódio, né? Nosso desafio hoje aqui é colocar de uma forma sucinta, como sempre. Que o tema de hoje, amigos, é engajamento total. E esse engajamento total através da gestão eficiente de energia. Pô, tá parecendo tema ecológico aqui, Anildão. Mas não é. É a gestão da nossa energia. E a gente vai falar um pouquinho de alguns truques aqui, algumas dicas que podem transformar a sua vida. Honestamente, podem transformar a vida de muitos que nos ouvem aqui hoje. E por que não? A nossa também, né, Nildon? Bem aplicada, né, cara? Sem dúvida, Leandro. Eu aprendo muito com os nossos podcasts, Leandro. Eu sou o fã número 1 ou número 2, né, do podcast, mas eu aprendo muito aqui. Boa. Então a gente vai ficar nessa disputa de número 1 e número 2. Então, já começando... É isso aí. Já começando... Então, primeiro a gente vai falar aqui de engajamento, né? Mas engajamento é um termo muito usado por muitas frentes aí. Então, por exemplo, no marketing, existe aí um conceito de engajamento no marketing, não vamos falar nisso. Conceito de engajamento em recursos humanos, não vamos falar nisso. A gente está falando do engajamento aqui, do teu engajamento aí, do meu engajamento, do seu engajamento, Anildão. Aquele empenho que a gente tem numa causa, né? Então, assim, esse é o grande ponto. É aquele esforço que você emprega numa determinada ação, né, para conseguir um determinado objetivo. Esse é o engajamento que a gente vai estar falando hoje aqui. E na prática, o que determina o sucesso de muitos, Anildo, é a forma e a quantidade de engajamento numa determinada atividade, porque no final das contas, esse resultado vai influenciar todo o entorno, né, desse camarada ou dessa pessoa que está executando, mudar os resultados e mudar a vida, né, Anildão? Faz sentido, né, cara? Sem dúvida. Completo, né, Leandro? Eu tenho certeza que quem estava te escutando aí estava como eu aqui, pensando em várias situações onde nós nos engajamos em alguma coisa, né? E às vezes é uma coisa rápida e simples, né? Você se engajou em ajudar o teu amigo a encher a laje. Eu cresci vendo um monte de gente lá no meu bairro onde eu cresci, no Jardim Selma lá, a gente se engajando naquele sabadão para encher a laje lá de um amigo e bater aquela feijuca, né? Comer aquela feijuca no final do dia, né? Mas às vezes a gente se engaja numa coisa de mais longo prazo, a gente se engaja no relacionamento, a gente se engaja em se formar em algo, né? É um engajamento que vai durar uma certa quantidade de tempo, anos, né? Isso. Mas é aquela coisa, quantos aqui não vão lembrar alguns engajamentos que a gente teve, Leandro, que a gente, né? A gente se engajou naquele curso e a gente não fez ele tão bem. A gente se engajou naquela atividade ali com um grupo de amigos e a gente ali não conseguiu um resultado legal. Então, assim, engajamento é algo super importante. Mas a gente se engaja em algo por causa do resultado que a gente está mirando. Exato, né? Então, assim, entre o momento que você se engajou e o resultado que você obteve, né? A gente precisa, né, cruzar esse espaço aqui da forma correta. Boa. E pegando um gancho no que você falou, meu amigo,
muitas pessoas se engajam nas causas e coisas erradas. E aí que a gente vai fazer aqui a ponte para um grande insight que nós tivemos aqui para falar sobre esse episódio com vocês, amigos e amigas, né? Que é, né, o poder do engajamento total através da gestão de energia, tá? Então, esse é um livro do Jim Loehr. Ele é um psicólogo e um coach de atletas, né? Basicamente, a gente não vai estar falando só desse livro aqui, né? Mas é uma das ideias centrais, né? Uma referência, do né? Jim Loehr como uma referência, né? Aliás, fica a dica do livro, que é excelente. Ele comenta o quê? Que o segredo da gestão, basicamente que o segredo do engajamento em qualquer coisa que você gostaria da sua vida, está na correta gestão de energia, ok? Na prática, quando a gente está falando de gerir energia, a gente tem que inevitavelmente pensar, né, Anildo, quanto a gente despende de energia em coisas erradas. O quanto a gente foca no que a gente tem e sabe que é certo de fazer. E quando a gente coloca foco, a gente está colocando energia de uma forma consolidada. Tá? O laser, né, Anildo, não passa de luz de forma tão concentrada aí, né, que se torna uma coisa poderosíssima, né, capaz de cortar metais, enfim. Tudo vai no foco e na concentração de energia. E, de certa forma, o que o Jim Loehr está falando aí no livro dele, que a gente vai explorar aqui com outras perspectivas também, é na correta gestão de energia nas diversas áreas da vida. Então, Anildo, quanto você acha, cara, que gerir energia e não focar no que você não deveria faz diferença para o nosso ouvinte se tornar extraordinário, cara? Vamos lá, Leandro. Eu adoro as definições que ele usa, né? Mas vamos tocar no ponto fundamental aqui, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando de vários tipos de energia, né? A energia física, a energia emocional, a energia mental, a energia espiritual, né? E eu usei vários exemplos aqui no começo, né? Por exemplo, né, a importância de usar a energia correta. Não é só energia, né? Qual a importância de usar a energia correta? Você se engajou em ajudar o seu amigo a encher aquela laje. O objetivo final é aquela laje estar cheia, naquele dia, né? Não adianta você estar espiritualmente, se esforçando espiritualmente ali, você entendeu? Ou você está fazendo um esforço emocional fantástico, se você não está dando um esforço físico correto naquele momento. Vai ter que fazer aquela massa, vai ter que subir aquelas latas de cimento lá em cima. Você entendeu? Ali, essa atividade que você se engajou, Leandro, você precisa escolher a energia correta que você vai se dedicar, né? Da mesma forma, se você se engajou naquele curso, né? Não vai ser só energia física de se mobilizar e correr atrás de tudo que você tem que correr. Você entendeu? Mas existe uma energia mental que você vai ter que se dedicar, né? Se você se dedica numa causa, né? Você entendeu? Vai ter uma energia emocional no relacionamento, ter uma energia emocional não é só energia física, né? A importância de você identificar, mapear a natureza da causa, a natureza do que você se engajou, Leandro, já é o primeiro passo para você saber que tipo de energia vai ser mais relevante, né, para aquela causa que você embarcou. Você entendeu? Isso é fundamentalmente importante, né? A energia, sem dúvida, mas a causa demanda certas quantidades específicas, né, de pontos específicos que a gente tem que se dedicar. Legal você falando dos tipos de energia, né? E o Nildo, quando comentou da questão dos tipos de energia, é importante a gente entender, né, que gerir corretamente cada um desses tipos de energia pode fazer muita diferença. Por quê? Vou fazer aqui, Anildo, uma ilustração, a gente adora usar metáfora, né? Celular, né? Por exemplo, celular. Então, celular, quando você acordou ali, está 100% da bateria dele, né? A energia está 100%. Aí chegou no momento que vai ali no Power Safe Mode, né? No modo economia de energia. O que acontece com a performance do aparelho, Anildo, quando vai para o Safe Mode, ali para o Power Safe Mode? Fica mais lento, não fica? Porque tem menos energia.
Então, o que você acha aí do outro lado, né, de você escolher esse momento em que o seu celular está em Power Safe Mode, né, economia de energia, para fazer uma das atividades mais importantes da sua vida? Por exemplo, uma entrevista de emprego que pode mudar a sua vida. Uma apresentação com a liderança que pode determinar os seus próximos passos na sua carreira, né? Uma apresentação para, enfim, um projeto pessoal na sua universidade, enfim. Se você tivesse que escolher, você estaria em Power Safe Mode ou você estaria ali com 100% da sua capacidade de energia? 100%, né, Leandro? É isso. 100% de energia, 100% do tempo, né? É isso. E esse é o grande catch aqui. O que a gente vai estar falando aqui no episódio, a partir de agora, então, é algumas dicas, né? Para, de uma forma, né, superficial até, a gente não vai entrar no detalhe de cada um desses assuntos aqui, como a gente pode, então, fazer uma gestão um pouquinho mais eficiente dessa energia para que você saiba que nos momentos mais importantes, que você não esteja ali no 100%, né? É que a gente, né, Anildo, a gente está numa correria que eventualmente a gente não tem escolha, né, meu amigo? A gente às vezes não tem escolha. Não tem Power Safe Mode não, Leandro. Às vezes, ou a gente às vezes parece que todo momento em Power Safe Mode, mas a real, né, o que a gente está comentando aqui de uma forma, até mesmo para a gente provocar insights, como a energia concentrada numa determinada ação, né, e como não dissipar ou não desperdiçar energia com as coisas erradas pode nos ajudar, né, a conseguir melhores resultados nas ações que realmente importam, tá? E aí você me pergunta, Anildão. Sem dúvida. Como, Anildão? Então, como a gente faz isso? Aí que a gente vai falar um pouquinho aqui no episódio, pessoal. Então, vamos lá. Começamos, então, aqui falando dos 4 níveis que você comentou anteriormente, né, Nildão? No físico, por exemplo, né? Uhum. Uma das coisas mais importantes para a gente entender é que nossa energia física e a nossa energia emocional, mas a gente vai falar depois, elas são preponderantes para praticamente tudo que a gente faz. Então, Anildão, você performa bem quando você está cansadão, cara, arrebentado? É a sua melhor performance? Não, Leandro, não. Pois é. Não, longe disso. Longe disso. Longe disso. Então, é aquela, para que nós aqui tenhamos o máximo potencial, a gente tem que ter bons níveis de energia física. Então, para que a gente tenha bons níveis de energia física, tem uma série de hacks aí, como falam, né? Importantes, né? Então, Nildão, por exemplo, vou nos mais óbvios aqui, e depois eu quero até pedir o seu depoimento aí, né, de algumas passagens, né? Mas, por exemplo, comer bem. A gente já falou em algum episódio, aqueles dias que você come mal, no dia seguinte você está arrebentado, né? Importância de beber água, por exemplo, né? Pô, quanto é fundamental beber água, mas, por exemplo, dormir. Se você dorme mal, como é que fica seu nível de energia? Então, por incrível que pareça, Nildo, tem pessoas, né, que estão vivendo no piloto automático sem se dar conta que esse tipo de detalhe para cuidar da energia física vai interferir em todos os outros níveis, em todos os resultados, cara. Cara, você já teve, e aí eu vou te fazer uma pergunta também, Anildão. Você é um cara workaholic aí por natureza, sempre trabalhou muito. Qual é a sua estratégia aí, cara, para se recuperar? Você consegue fazer esse balanceamento entre o estresse, a recuperação, as obrigações, enfim, conta um pouquinho aí, cara, da sua experiência com isso e da importância de fazer a gestão da energia nos níveis físicos, né? Olha só, Leandro, para mim, quando a gente fala na gestão de energia, para mim essa é a fundação. Você até tocou muito bem. Para mim essa é a fundação. Você precisa estar fisicamente bem.
porque você consegue trabalhar melhor os outros, né? E isso é algo que eu negligenciei a maior parte da minha vida, na verdade, né? Só nos últimos 10 anos eu penso que eu comecei a dar mais atenção para isso, atenção de verdade, né? Porque você até falou, tem os hacks, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, deixa eu falar algumas coisas pequenas primeiro, que fazem muita diferença, Leandro, e parece até ridículo. Beber água. Beber água. Quantas vezes eu vi as pessoas falando, beber água é tão importante. Eu falei assim, quando tiver sede eu bebo. Não. Bebe água, Leandro. Coloca uma garrafinha de água do seu lado, bebe o quanto você puder de água por dia. Você entendeu? Bebe 2 litros de água por dia. Né? Coisas pequenas. Comer. Você falou comer bem. Comer bem não é a quantidade, é o que você qualidade. Come. Uhum. Você entendeu? Você procurar colocar no seu corpo, entendeu? Você não precisa também ser extremamente ortodoxo, vai comer só tomate com cenoura e hummus, né? Cara, você vai poder pegar e tomar né, comer sua carne, seu peixe, o que você quiser, sua gordura, seu torresmo. Você vai poder comer o seu torresmo. Mas assim, o importante é você saber balancear. A alimentação é fundamental. Balancear, você entendeu? Bem. E, Leandro, atividade física, né? E aí eu vou tocar isso de 2 formas, né? Você pode fazer isso de uma forma também mais relaxada, mais tranquila. Sai para andar. Sai para correr no seu bairro. Você não precisa ir na academia. Você entendeu? Você não precisa do ritual da academia. Você entendeu? Agora, para mim, isso é fundamental. Mas o mais importante, Leandro, é você usar o seu dia a dia. Porque as pessoas, elas dão muito mais importância ao que elas conseguem fazer em meia hora. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, Leandro. Elas dão muito mais importância no que elas podem fazer em meia hora do que elas podem fazer em 10 horas. Você entendeu? Elas acham que é o seguinte, elas vão chegar na academia meia hora, vai correr na esteira, vai levantar um monte de peso, vai fazer aquelas maluquices, fantástico. Só que quando ela chega no metrô, em vez de ela subir a escada, ela pega a escada rolante. Pega a escada rolante. Você entendeu? Em vez dela andar 1 quilômetro para ir para algum lugar, ela pega um ônibus, pega um táxi ou pega um Uber. Você entendeu? Se a pessoa parar para pensar no prédio que trabalha, subir 2 andares, pega o elevador. Perfeito. Você entendeu? Então, se você pegar a quantidade de pequenas atividades que você pode fazer, você mantém o seu físico, Leandro. Bom. Você se movimentar mais, se alimentar mais, beber água. São coisas pequenas, Leandro, mas têm um efeito extremamente positivo. Perfeito. E eu uso todas essas agora, hein? Perfeito, perfeito. E você falou bem, cara. Assim, a questão aqui que a gente quer chamar a atenção, né, é só entender que a gente entra num piloto automático, eu mesmo, questão de água. Você falou da água, olha só. A gente está aqui, falou no script e hoje eu aqui saí de 2, 3 reuniões aqui e já fui gravar aquele episódio na sequência com o Nildão. Eu confesso com vocês aqui, eu tô com sede. Olha aí, eu podia estar com uma garrafinha aqui do meu lado. Então, falamos com pecadores aqui também, mas isso é muito importante, tá? Muito importante. E para quem quiser entrar nos detalhes, Exato. Pesquise sobre esses temas em um pouco mais de profundidade, tá? E aí eu quero chamar a atenção aqui, Anildão, para um tema, né, sobre recuperação. Tão importante quanto esses hacks que o Anildo comentou, de exercício, etc., a recuperação. Eu quero fazer um paralelo com atletas de alta performance, tá? Então, vamos imaginar um atleta de alta performance que no dia anterior à sua prova mais importante ele foi no boteco, ele tomou todas, ele dormiu tarde, entendeu? Aí ele acordou... Comeu aquele torresmo, né? Ele acordou, Nildão, nem veio do torresmo isso, acordou, saiu correndo para a prova e chegou lá, entendeu? Para correr sem uma preparação. Isso não acontece na vida real. O que acontece na vida real é que atleta de alta performance, jogador de futebol, tem concentração. Eles comem eles comem na qualidade correta, o que é correto, eles descansam da forma correta, eles têm as atividades físicas no nível correto, né, para, no momento importante de um game, de um jogo ou de uma prova, eles estejam no pico da performance, tá? Então, por que não, né, nós não utilizarmos esse conceito na nossa vida em momentos importantes? Esse é o desafio aqui que a gente está chamando aqui todos vocês que estão nos ouvindo para refletir. E a importância da recuperação, né, ela joga um papel muito fundamental nisso.
Porque se você, especialmente naquele dia, que pegar um exemplo do Anildo, que comentou agora, que tem dias que ele tem mesmo, eu também, tem que ir numa reunião que eu tô lá no 15% de energia, mas a gente tem que cumprir um compromisso, faz parte, e tem que fazer o melhor. Faz parte. Só que faz parte também a gente entender que no dia seguinte a gente tem que ter um momento de recuperação. Porque senão depois vem uma questão chamada burnout, que está muito em moda hoje em dia, principalmente nesses novos tempos de Covid, né, Anildão? E o tempo de recuperação, ele é tão importante quanto todos os outros, se não mais, né, que a gente falou anteriormente. Porque sem a recuperação adequada, você vai levar o seu equipamento aqui a um estresse, muitas vezes, irrecuperável, né, Nildo? Exato. Fantástico, Leandro. Esse é um contraponto muito interessante, né? Porque não é um pensamento muito racional, não é muito lógico, né? Como assim eu vou trabalhar meu físico descansando? Esse é o lance. Vai descansando da forma correta. Isso. Né? Não é sentar no sofá, ligar o Netflix e pegar uma pizza inteira, uma coca de 2 litros, você entendeu? E isso vai ser descansar. Não. É você dar o descanso correto para o seu corpo. Ele é tão poderoso quanto uma atividade física e tão necessário. É isso aí, muito legal. E olha só, Nildo falou um negócio aqui legal que me fez já pensar numa ponte para o próximo nível aqui de gestão de energia, tá? Que é basicamente a gestão emocional. Pô, essa, acho que tem muita gente, principalmente da velha guarda, né? Fala gestão emocional. Ah, sai dessa, rapaz, né? Gestão emocional o quê? São as duas mais importantes, física e emocional. Então, na prática, o que é gestão emocional? Tá aqui. A gente está falando de, imagina você 100% do seu dia trabalhando somente em obrigações. Falando 100% do seu dia. Em todos os momentos você não pensar em nada que você, ou não fazer, nada que você goste, nada que faça você desligar, né? Você está em estresse 100% do tempo. Isso é o princípio do fim. Né? Daí a importância de gerar a energia emocional, né, Anildo? Leandro, essa para mim é uma... Claro, eu já falei que o físico ele é o fundamento, né? E eu, como eu falei, nos últimos 10 anos tenho trabalhado isso constantemente, né? Mas o emocional, Leandro, eu acho que é onde eu dedico a maior parte da minha energia, né? Porque... eu sou engajado em várias atividades, né? Sabe, aqueles que procuram a sarna para se coçar, né? E o que acontece? É que nem a gente começou aqui falando, engajamento. Engajamento é você se dedicar a algo. Você se dedica a algo porque você está buscando alguma coisa, né? E você precisa dedicar vários tipos de energia. Então, se a gente não gerenciar o nosso emocional, a gente faz tanto mal para a gente, Leandro, quanto a gente cuidar mal da gente fisicamente. Né? Porque a questão da angústia, a angústia destrói uma pessoa. Né? A ansiedade destrói uma pessoa. Você entendeu? O nervosismo destrói uma pessoa. Não adianta você correr todos os dias, se alimentar bem, você viver estressado, viver nervoso. Você entendeu? Ou você viver angustiado, ou você viver com medo. Isso, Leandro, é uma coisa que como eu te falei, pessoalmente falando, é um dos pontos onde eu mais dedico a minha energia. É em gerenciar o emocional. Para deixar a emoção correta tomar as rédeas, né? Em vez e bloquear o máximo possível as emoções erradas. O negativismo, né? A angústia e por aí vai. Isso. E encontrar, né? Encontrar uma estratégia, para mim, acho que de renovação de energia, para mim foi fundamental, Anildo. Eu também concordo contigo, tem sido para mim um dos meus focos também, né? E eu tenho hoje com esse novo normal, né? Gosto muito de música, então quando eu sinto que eu tô pesado ali, com a cabeça pesada, eu no primeiro intervalo de uma reunião, ou antes do almoço ali, naquele cafezinho, eu me permito mesmo pegar, tocar uma faixa ali no piano de alguma música, alguma coisa, tomando o meu cafezinho, na 10 minutos ali, Anildão, eu saio renovado, né? Renovado mentalmente, não, às vezes não fisicamente. Então, esse outro hack encontre aí, né, do outro lado, alguma forma. Você, academia de repente, na hora do almoço, né? Eu já fiz isso também, Anildão. Era uma forma física e mental, né? Eu sei. Na hora do almoço. Muita gente não
não acha legal pela correria e tal. Para mim era fundamental, enfim, mas a ideia aqui é buscar uma forma, uma estratégia que vai permitir com que você renove aí a energia, né? Muito legal. E o Nildo falou uma coisa legal também. Eu vou dar dicas, viu, Leandro? Eu vou dar uma dica super rapidinha. Não se concentra você quer trabalhar isso? Uma dica. Antes de você se concentrar nas emoções boas, se concentre em identificar quando você está sentindo as erradas. É a primeira coisa. Muito bom. Comece a identificar, isso é pensamento negativo, isso não é bom. Isso aqui, eu estou angustiado, isso aqui não é bom. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a atacar elas. Quando você começa a atacar elas, você dá espaço para as outras. Você começa a se sentir mais em paz, mais controlado, por aí vai. Não, perfeito. E, pessoal, muito interessante aqui, né? O que o Nildo falou faz a ponte para mim diretamente no outro nível aí que a gente tem que fazer administração de energia, que é mental, né? Então, na prática, né, o que é mental aí? O Nildo falou, Nildo, que legal que você falou do otimismo, fazendo aí essa ponte com o emocional. Exato. Já, porque tão importante o otimismo para a gente fazer gestão de energia mental. Eu brinco, né, Nildo? A diferença do otimista e do pessimista é que o pessimista vai sofrer 2 vezes. Né? Eu sempre falo isso com a minha turma. E falando em otimismo, né, no livro, né, o nosso Jim Lair, ele comenta aqui de um conceito chamado otimismo realista. E eu achei muito legal isso, porque é algo que eu me identifiquei. Eu vou contar uma história rapidinho. Eu estava numa reunião com um funcionário meu e ele falou o seguinte: aquele cara é difícil, né? Pô, é tão difícil as reuniões com ele, é um cara duro e tal. E eu perguntei para ele na sequência, eu falei, olha, mas a gente sabe que ele é difícil há quanto tempo, né? Então, isso não tem como mudar. É o cara. Esse é o realismo, né? O que a gente pode fazer é lidar com isso de uma forma otimista. Então, eu perguntei para ele, como é que a gente pode fazer então para suas interações com ele serem melhores? Aí ele falou, pô, ele cobra muito, né? Então, talvez se eu viesse com as respostas já, né, prontas, talvez eu falei, tá vendo, cara? Você já visualizou de forma otimista uma interação com base no mundo real. Esse otimismo realista, então, legal, cara, vai doer. Não pensa que você vai correr aquela maratona que vai ser fácil, né? Vai ser difícil. Essa é a parte realista. O otimismo qual é? Como é que eu posso tirar o melhor proveito, né? Como é que eu posso fazer o melhor tempo? Como é que eu posso me preparar melhor? Isso, por incrível que pareça, Nildão, vai gerar uma mudança energética, especialmente no lado mental, muito grande. Porque, afinal de contas, é o seguinte, Nildão, se você acende um fósforo, tá? E ele pega fogo, você não pode ficar frustrado com o fósforo, porque ele foi desenvolvido para fazer aquilo. Então, o otimismo realista vem muito dessa linha, cara. Faz sentido ou não? Não, faz completamente, Leandro. Completamente. E esse termo ficou muito bacana, né? O otimismo realista, né? Aliás, o otimismo realista, né? Gestão Leandro, realista na minha lei. Fala tudo, né, meu amigo? Gestão realista. A gente não precisa nem falar que a gente tem aí, né, uma queda para essa palavra do realismo, né? Mas a questão do otimismo realista é aquele otimismo que ele está ligado com as coisas que fazem sentido, né? Você não está esperando que aquele cara que você citou, né, que é difícil, amanhã ele vai ter um docinho com você. Você entendeu? Mas você vai ter um otimismo realista que o seu relacionamento com ele vai melhorar porque você já delineou uma estratégia nova de lidar com ele. Você foi realista com a situação, né? Esse cara não é que ele é difícil, ele é assim. É que para você ele é difícil, mas ele é daquele jeito. Difícil é a classificação que você está fazendo. Que não define necessariamente quem ele é. Exatamente. Ele define mais quem você é do que quem ele é. Você entendeu? Então você tem o otimismo realista, é você identificar um problema, você mentalmente trabalhou a situação. Mentalmente, né? Você não está sendo simplesmente uma vítima dos acontecimentos. Né? Isso. E você, usando esse poder mental, você traça uma estratégia sua, né? E você, otimista, que na próxima, você até quer ver uma outra reunião já com essa pessoa, para você ver se a sua estratégia vai funcionar ou não. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui também na questão mental, Leandro.
Eu vou convidar as pessoas a pegar a questão de trabalhar a energia mental e estender ela para além do ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente vive num mundo hoje que a gente tem todas as informações disponíveis, né? E existe uma frase do Fernando Pessoa que eu adoro, né? Que fala mais ou menos o seguinte: a espantosa realidade das coisas é a minha maior descoberta de todos os dias, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Vale a pena você ler um pouquinho sobre o espaço, sobre o SpaceX, o que está fazendo, você entendeu? Sobre a Virgin Galactic. Legal. Ou se você gosta de xadrez, lê um pouquinho sobre o xadrez, você entendeu? Lê um pouquinho sobre alguém que você gosta. Porque muitas vezes, Leandro, algo que acontece lá no outro lado da galáxia, né? Vai te dar um insight de repente para você usar na sua vida pessoal, no seu papel pessoal, no seu papel profissional, você entendeu? As coisas se agregam, as coisas se juntam, né? Muito Essa energia legal. mental é super importante. Muito legal. E Nildon, colaborando ainda com essa questão que você comentou, né? Quanto é importante a criatividade para nós, né, que estamos buscando crescer, né? E para ter criatividade, inevitavelmente a gente precisa estar mentalmente equilibrado, né? E porque tem uma questão, né? A criatividade ela requer os dois lados do cérebro trabalhando em conjunto. Então, quando a gente está trabalhando só ali no dia a dia, no estresse, etc., o que acontece na prática? Né? A gente só está trabalhando um dos lados, né? O lado esquerdo, lógico, o lado linear. Exato. E quando você vai ali para cuidar da emoção, você cuida ali do seu lado mental, eventualmente até meditando, por exemplo, né? Conhecendo realidades, como o Nildo comentou do Fernando Pessoa, que linda essa frase, aliás, hein, cara? Muito, muito linda. Vendo sobre Fantástico. xadrez, ouvindo da SpaceX está acontecendo, isso permite o nosso cérebro ampliar nosso campo de percepção da realidade e trabalha exatamente o que, Nildão? A big picture, né, cara? A criatividade. Isso nos faz sermos diferentes, né, cara? Manda bala. Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu, um amigão meu, você conhece ele também? O Vinícius, aliás, né? Ele usou um exemplo uma vez que simplesmente cativou o time que ele estava liderando, né? As pessoas estavam tendo dificuldade de achar um problema porque eles não estavam achando certas causas, né? Olha o exemplo que ele deu. Ele falou: pessoal, sabe que a gente descobriu o buraco negro sem ver o buraco negro. A gente para quem não sabe, a gente só conseguiu tirar uma foto do buraco negro o ano passado, né? E a gente conhece já buracos negros há décadas e décadas e décadas. A gente descobriu buracos negros, na verdade, por efeitos de onde ele está, observando outras coisas, né? Mas olha o insight que ele teve, né? E foi um insight tão bacana que ele simplesmente conquistou o time dele na hora. O time todo entendeu aquilo imediatamente. Você entendeu? Mas enfim, ele conseguiu trabalhar melhor esse engajamento que ele teve nesse projeto, porque ele também trabalhou a questão mental dele de buscar informações e trazer informações diferentes, você entendeu? Para um contexto ali, né? Que ajuda demais, você entendeu? Então é um exemplo que eu sempre uso, um exemplo que eu adoro. Puta, muito, muito legal, muito legal. Então a importância aí da gente trabalhar também, né, a essa energia mental. E para fechar esse ciclo, né, essas quatro áreas de energia, então vamos fazer uma recapitulação aqui. Falamos da física, falamos da emocional, da mental e agora estamos na quarta e não menos importante, espiritual, né? E aqui, fazendo a ressalva, a gente não está falando de religião, não vamos falar aqui da crença, não. Estamos falando basicamente, né, Nildo, naquele conjunto de valores que nos norteiam, né, que nos dirigem aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Anildo aqui, tá? Antes contextualizando, dizendo que quando a gente está em desbalanceamento entre nossas crenças, nossos valores e as nossas ações, isso nos consome, isso nos drena, isso é prejudicial. Eu vou até usar um termo sem dúvida forte. Isso é um câncer que a gente não sabe que existe, né? Então, vou dar um exemplo até. Sem dúvida. Né, daquele cara que super preocupado com a saúde, mas que fuma.
por mais que ele encontre justificativas para esse vício, né, que aliás, né, esse vício com certeza deve estar relacionado a alguma necessidade que ele tem que não está sendo cumprida, convidamos vocês a dar uma olhadinha nos episódios ali que a gente gravou de necessidades humanas, né? Muito, muito, muito legal. Exato. Então, por mais que ele encontre desculpas, motivos, existe um desbalanceamento ali. Aquele cara que, outro exemplo, aquele cara que preza a família, mas que não consegue passar o tempo que ele gostaria com a família. Também tem um desalinhamento de valores com ações. Então, Anildão, quanto, cara, é importante para esse nosso ouvinte, para nós, fazer a gestão dessa energia espiritual, alinhando as nossas ações com as nossas crenças, né? O famoso walk the talk. Vamos lá, Leandro, que nem você delineou bem o físico, né? Bem, muito óbvio, na verdade, para todo mundo, né? Talvez não é óbvio que ele pode fazer, né? A questão emocional, que é o que a gente sente por dentro da gente, né? A questão mental, que é o que a gente pensa, que é uma questão mais racional. E a questão espiritual, Leandro, que ela está ligada com algo maior do que nós. Para mim, a questão espiritual é sempre o que a gente sente, que está sempre ligado com algo maior do que a gente. Você até deu um exemplo bom. Quando a gente fala da questão da família, é maior do que você mesmo. Não é emoção sua. Na verdade, é um sentimento que está ligado a uma comunidade, aqui, a sua família, né? Que muitas vezes a família pode ser uma família grande, está ligado a uma questão social, está ligado com algo maior, ou até uma religião mesmo, né? Que você seja um católico, que você seja um muçulmano, que você seja um hindu, você entendeu? Mas a questão espiritual é aquilo que a gente sente que está ligado com algo maior do que a gente. É por isso que a gente não fala questão emocional. A emocional está ligado dentro da gente, né? Essa questão, como você falou, a questão da família é um excelente exemplo, né? Mas existem vários e vários outros motivadores espirituais. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E existem pessoas que elas sentem a necessidade de uma conexão com algo maior. Você entendeu? Elas sentem essa necessidade. E não existe nada de errado com isso. Na verdade, eu acho bacana. Você entendeu? Isso é muito importante. Né? Então isso é muito bacana e muito importante mesmo, porque algumas pessoas podem até não acreditar em Deus, mas ela acredita na natureza, ela acredita na interação com a natureza, de novo, algo muito maior do que ela mesma, né? E isso é importante, Leandro, que dá um pouco de senso de posicionamento da gente, né? Isso ajuda a gente a se posicionar onde a gente está, na nossa família, na nossa comunidade, né? Até nesse planeta ou até mesmo no universo. Né? Depende do formato dos seus credos espirituais. Mas balancear isso é extremamente importante, Leandro, porque nos ajuda a nos centralizar. Você entendeu? Ajuda a nos centralizar no meio desse todo. É isso que é importante e fundamental. Muito legal. E olha, isso é legal, Anildo. Eu acabei não citando religião, né, propositalmente, porque para não polemizar aqui, mas quando a gente fala de valores, se uma pessoa frequenta uma religião ou outra, naturalmente esses exemplos, e principalmente o que o Anildo comentou, se aplicam. Então a gente, na verdade, a gente está aqui abstraindo a questão, né, do que, mas se pegando aos valores. Porque se uma pessoa frequenta uma determinada igreja, que tem determinados valores, e ela não atua de acordo com esses valores, pode ter certeza que existe um desalinhamento que está consumindo internamente. E esse consumo, ele consome energia e influencia no teu equilíbrio. E falando aqui, Anildo, aproveitando para falar, para a gente já ir para as conclusões aqui do nosso episódio, né? A gente, basicamente, a gente está falando de 4 áreas. E como é importante o equilíbrio em tudo, né, na vida, né, Anildão? Mas como é importante o equilíbrio. Sem dúvida. Então, o convite que a gente faz antes de partir para as conclusões é: será que essas áreas de energia, elas estão equilibradas aí do teu lado? Né? O que você, do outro lado, poderia fazer para estar equilibrando um pouquinho melhor uma dessas áreas, ou todas, que eu vou te afirmar, vai ter uma mudança de resultado, vai ter uma mudança de atitude, vai ter uma mudança de percepção sua em relação à sociedade, afetando no final, Anildo, o engajamento, que é o centro aqui. É como você se empenha numa determinada causa, né?
Legal, legal. Sem dúvida então, nenhuma. aqui... Leandro, deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, Leandro. Opa, né? manda bala. Só um exemplo rapidinho, como a gente, por exemplo, pega um advogado, né? Um advogado que ele vai ter que. Ele se engajou numa causa. Né? E ele tem toda aquela energia física que tem que dar, toda aquela energia mental que ele tem que dar. Você entendeu? Boa. Mas ele se engajou numa causa que vai contra a espiritualidade dele. Por exemplo, ele está numa causa para defender ou para legalizar o aborto. Não interessa. Mas aquilo vai de encontro, vai totalmente contra ao que ele acredita espiritualmente. Você entendeu? Existe um desbalanço ali, Leandro. Você entendeu? E aquele engajamento dele vai ser prejudicado Excelente por isso. Exemplo. Você entendeu? Excelente exemplo. Porque ele não se engajou em algo onde ele vai conseguir dedicar a energia espiritual correta, vai ser o contrário. Você entendeu? Então é muito importante a gente alinhar onde a gente se engaja com a energia que vai ser necessária. Você entendeu? Para a gente não criar o que você levantou muito bem, Leandro, um desbalanço. Muito legal. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Muito bom. E, Anildão, para partir aqui para as conclusões, né? Eu vou comentar um pouquinho aqui do meu lado, passar a bola para você. Mas a gente não falou com muita ênfase aqui hoje sobre propósito, né? Sobre um plano de vida. Aliás, recomendamos também um outro episódio bacana. Você tem um plano, tá ali na nossa lista de podcast. Muito bom. Mas basicamente... Um dos meus favoritos, É muito bacana. E basicamente é o seguinte, para você ter, né, Anildo, a gestão correta de energia, para você ter um engajamento em uma causa, primeiro você precisa ter uma causa, né? Afinal, você tem que colocar foco, né? E para colocar foco, você tem que pelo menos ter um plano. Para ter esse plano, você tem que ter um como, né? E para ter esse como, fundamental é você ter o seu porquê. A gente não tem um como sem a gente ter um porquê. Então, a gente falou muito de propósito, né? Exato. A gente falou muito de propósito já, mas acho que é bem interessante. Então, qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo central? Você tem muitos objetivos? Legal, tem muitos, mas a quantidade de energia que você está dedicando para o mais importante é o que deveria ser, ou você pode trabalhar um pouquinho melhor, economizando energia e colocando um pouquinho mais de foco para ter engajamento acelerado nessa área da sua vida, nessa área de atuação, ou nesse objetivo específico. Então, esse é o grande convite aqui, né? A chance de sucesso aumenta quando a gente concentra energia, quando a gente não dissipa energia, a percepção de sucesso, de êxito com a sociedade também influenciada dessa forma. Então, esses foram os grandes achados aqui, né, nessa exploração, né, de livros como o Drive, do Daniel Pink, também recomendamos, livro do Jim Lair também, que recomendamos aqui. E você, Anildão, quais são as suas considerações finais para o episódio aqui, cara? Leandro, você fechou bem. Eu vou só dar um destaque na questão de a gente criar os hábitos corretos. Você entendeu? Boa. Então, você quer... A gente nesse mundo de hoje, a gente está engajado em várias coisas. A gente está engajado em cuidar dos nossos filhos, nós estamos engajados num relacionamento, nós estamos engajados com uma atividade profissional, em muitos casos, em várias atividades profissionais ao mesmo tempo. Você entendeu? E a gente tem que dedicar para cada uma dessas atividades, Leandro, para cada um desses engajamentos, né, o tipo de energia correto. Para algumas a gente vai precisar estar fisicamente muito bem preparado, para outras a gente vai ter que estar emocionalmente muito bem preparado, né? Espiritualmente é fundamental, na minha opinião, você entendeu? E mentalmente preparado também. Cada engajamento a gente precisa saber quais são os hábitos corretos para isso. Você entendeu? Porque a gente não pode imaginar quem vai dedicar o mesmo tanto de energia, né, mental, física e espiritual, né, para cada atividade que a gente vai ter. Então é importante criar os hábitos corretos, é importante essa consciência de onde a gente está se engajando e em cada engajamento você saber qual é o tipo de quantidade, qual a quantidade de energia física, mental, emocional e espiritual que você vai ter que dedicar. E aí, Leandro, qual é o resultado? O resultado é sucesso. Você vai conseguir o que você teve como objetivo no seu engajamento. Excelente, excelente. Nossa, falou do hábito, fechou perfeitamente. Bom, é isso, Nildão. Prazer, cara, como sempre. Tá? Eu só gostaria de comentar no final aqui desse episódio com os nossos ouvintes, né? Sobre algo que aconteceu
muito tempo atrás, né? Com o Roger Bannister, aquele primeiro cara a correr 1 milha, né? Em menos de 4 minutos, que todos achavam que era impossível. Tá? Foi. E ele foi impossível. lá e fez. Né? E por que ele fez? Porque ele teve foco. Tá? Esse foco, com certeza, não veio de uma dissipação de energia. Veio com foco e acreditar que era possível, mas acima de tudo com o objetivo. Então, a gente deixa esse convite aí, né, para vocês, aí do outro lado. Está focando o suficiente? Está dissipando muita energia? Está perdendo muita energia? Então, dá uma olhadinha nessas dicas aí que a gente passou. É isso aí. Acima de tudo, aplique, porque só ouvir não traz resultado, né, Anildão? Só ouvindo essas dicas... É isso aí, Leandro. Nada acontece. É isso aí. Conhecimento é ouro, mas o que faz realmente as coisas são as ações. É isso aí, Leandro. Exatamente. Legal, Nildão, prazer como sempre. Prazer também estar contigo aqui e te convidando também, não deixe de visitar o nosso site gestãorealista.com. Lá você vai ter um pouquinho mais do mundo da gestão realista, nosso conteúdo e outros episódios aqui da Terceiramente. Abraço para você que ficou com a gente até agora e até a próxima. Tá mais, Nildão? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.